Como vencer a procrastinação? Líderes usam esta técnica para descobrir a verdadeira causa dos problemas. Existe um motivo profundo que explica por que tantas pessoas tentam mudar suas vidas, mas acabam voltando sempre para o mesmo ponto. Você economiza, faz cursos, tenta novas estratégias, mas a sensação é que algo invisível sempre puxa você de volta. O problema não é falta de esforço. O problema é que, na maioria das vezes, você está atacando apenas os sintomas e nunca chega à causa verdadeira. Líderes de sucesso já entenderam isso. Eles sabem que não adianta apenas apagar incêndios ou consertar resultados ruins. É preciso ir fundo e descobrir o que realmente está por trás de um fracasso, de um obstáculo ou de um padrão que se repete. E, para isso, existe uma ferramenta simples e poderosa chamada os 5 porquês. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa técnica. Ela nasceu no Japão, dentro de um ambiente de liderança empresarial, mas pode ser aplicada de forma transformadora na sua vida pessoal e financeira. O método é simples. Diante de qualquer problema, você pergunta por quê 5 vezes seguidas. A cada resposta, você cava mais fundo até chegar na raiz, ao ponto que realmente sustenta a dificuldade. E aqui está o segredo. A maioria das pessoas para na primeira resposta. Se você pergunta por que não consigo guardar dinheiro e responde porque gasto muito, pronto, acha que encontrou a resposta. Mas essa não é a causa real, é só a superfície. É como tentar curar uma doença tomando remédio apenas para aliviar a dor, sem investigar a origem. Agora imagine, alguém diz, não consigo juntar dinheiro. O primeiro porquê é óbvio, porque gasto mais do que ganho. Mas vamos mais fundo. Por que gasta mais do que ganha? Porque não faço controle dos meus gastos. E por que não faz controle? Porque acho trabalhoso e nunca tive disciplina. Por que nunca teve disciplina? Porque acredito que não adianta anotar, sempre acabo gastando de novo. E por que acredita nisso? Porque cresci ouvindo que dinheiro é feito para gastar e que nunca sobra para quem nasceu pobre. Percebeu o que aconteceu? No início parecia que o problema era apenas falta de controle, mas no quinto porquê, o que surgiu foi uma crença enraizada, uma programação mental de que dinheiro nunca sobra. É isso que realmente trava a pessoa, não a planilha que ela não preenche. Esse exemplo mostra que, muitas vezes, aquilo que parece um problema prático é, na verdade, um problema de mentalidade. E aqui está a ligação com Napoleão Hill. Ele dizia que toda riqueza começa na mente, e é exatamente isso que os 5 porquês revelam. No fundo, o problema não é externo, é interno. Agora, para expandir esse raciocínio, vamos olhar além do dinheiro. Pense em alguém que sempre atrai relacionamentos ruins. Pergunte, por que entro em relacionamentos que não me fazem bem? A resposta pode ser, porque aceito menos do que mereço. Por que aceita menos? Porque tenho medo de ficar sozinho. Por que tem medo de ficar sozinho? Porque não confio na minha própria capacidade de ser feliz sozinho. E por que não confia? Porque cresci ouvindo que ninguém gosta de mim. Olha o padrão de crença se revelando. Ou pense em saúde. Por que não consigo emagrecer? Resposta: porque como demais à noite. Por que come demais à noite? Porque sinto ansiedade. Por que sente ansiedade? Porque não administro bem o estresse do trabalho. Por que não administra o estresse? Porque não aprendi técnicas de relaxamento. Por que não aprendeu? Porque acredito que minha vida é assim mesmo e não tem jeito. Mais uma vez, a raiz não está no prato de comida, mas numa crença sobre a vida. Ou ainda, produtividade. Por que não consigo terminar meus projetos? Primeira resposta, porque sou procrastinador. Mas isso é só a ponta. Por que procrastina? Porque tenho medo de não ficar bom o suficiente. Por que tem medo disso? Porque já fui criticado e falhar me assusta. Por que falhar assusta tanto? Porque acredito que se eu não for perfeito, não serei aceito. A procrastinação não é preguiça, é medo disfarçado. Ou ainda o medo do fracasso. Não consigo tentar algo novo na minha carreira. Primeiro por quê? Porque tenho medo de não ser bom o suficiente. Segundo por quê? Porque acredito que os outros são mais preparados. Terceiro por quê? Porque nunca me senti reconhecido. Quarto por quê?
Porque sempre associei erro com incompetência. Quinto porquê. Porque acho que se fracassar, confirmo que nunca serei capaz. Perceba como um método dos 5 porquês abre portas. Ele transforma problemas difusos em clareza cristalina. Ele faz você parar de se enganar com desculpas superficiais. E é exatamente isso que líderes fazem em grandes empresas. Se um projeto atrasa, eles não param na resposta "o funcionário errou". Eles perguntam mais: por que errou? Talvez porque não teve treinamento. Por que não teve treinamento? Porque a empresa não planejou. Por que não planejou? Porque não tinha orçamento. Por que não tinha orçamento? Porque a direção não priorizou. A causa raiz nunca é a primeira resposta. Quando você aplica esse mesmo raciocínio à sua vida, começa a agir como líder de si mesmo. Porque a diferença entre quem avança e quem fica parado não é a quantidade de esforço, mas a clareza de onde está agindo. Agora vamos à prática. Pegue um caderno. Escreva no topo da página um problema real. Pode ser financeiro, emocional, profissional, qualquer coisa que esteja pesando em você. Escreveu? Agora faça a primeira pergunta. Por que isso acontece? Escreva a resposta sem censura. Em seguida, pergunte novamente. E por que isso acontece? Continue até completar 5 níveis de porquês. Enquanto escreve, perceba algo importante. As primeiras respostas parecem práticas, mas as últimas quase sempre são emocionais ou ligadas a crenças. E é exatamente nesse ponto que mora a verdadeira chave da transformação. Vou te dar mais exemplos para facilitar. Problema: não consigo guardar dinheiro. Quinto porquê. Porque acredito que quem nasceu pobre não pode enriquecer. Problema: não consigo manter a disciplina de estudar. Quinto porquê. Porque penso que nunca serei inteligente o suficiente. Problema: não consigo ter relacionamentos saudáveis. Quinto porquê. Porque acredito que não sou digno de amor. Essas respostas são duras, mas verdadeiras. E são justamente elas que, uma vez trazidas à luz, podem ser transformadas. Agora, quero que você faça algo além de escrever. Depois que encontrar o quinto porquê, leia em voz alta. Sinta o peso dessas palavras. Elas vão soar diferentes. Vão expor a programação que estava escondida. E ao perceber isso, você ganha poder. Porque só conseguimos mudar aquilo que reconhecemos. Napoleão Hill dizia que a clareza é o primeiro passo da realização. É exatamente isso que os 5 porquês entregam: clareza. Você pode continuar se enganando com respostas superficiais, ou pode ter coragem de ir até o fundo e encarar a verdade. E não se preocupe se no começo não chegar exatamente ao ponto certo. Às vezes, são necessários mais de 5 porquês. Outras vezes, 3 já são suficientes. O número não é o importante. O importante é a coragem de continuar cavando até perceber que chegou à raiz. E aqui está o desafio que vai transformar este vídeo em prática. Escolha um problema real hoje e faça o exercício completo. Não apenas mentalmente. Pegue papel e caneta, porque quando você escreve, a mente processa de forma diferente, mais profunda. Líderes não param em desculpas fáceis. Eles perguntam, investigam, descobrem. Agora é a sua vez de liderar a sua própria vida. Reflita. Você nunca ficará maior que as desculpas que decide aceitar. Cada vez que se esconde atrás de um motivo, adia a sua própria grandeza. Líderes sabem que a ação, mesmo imperfeita, sempre supera a espera infinita pelo momento ideal. A procrastinação é um ladrão silencioso. Rouba seus dias sem pedir permissão. Se você não assumir agora a responsabilidade de agir, verá seus sonhos envelhecendo enquanto permanecem apenas ideias. O tempo não espera, mas a ação pode recuperar tudo. Pergunte-se agora: se eu não começar hoje, quando será? Se não for você, quem fará? Se não for já, o que mais vou perder? A procrastinação só tem poder enquanto você alimenta dúvidas. O simples ato de começar é a vitória que abre caminho para todas as outras. No próximo vídeo da série, eu vou mostrar outra técnica usada por líderes: a espinha de peixe. Se os 5 porquês revelam a raiz, a espinha de peixe mostra todos os fatores que se conectam para manter um problema vivo.
É como acender a luz em uma sala escura e, finalmente, enxergar tudo o que estava escondido. Mas por hoje, faça o exercício dos 5 porquês. Porque prosperidade não é somente teoria, é prática.